mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do CT Hub, ao bate-papo de síndicos e síndicas arquitetando. Hoje, eu e meu amigo James Bond, Percival Barbosa, estamos recebendo uma convidada muito especial, Ana Maria Duarte, que, segundo seus pares, olha só, segundo seus pares, é a melhor gestora de propriedades do Brasil, hein? Olha. Melhor que o 007. É melhor que James Bond e que o 007. Nada como ter amigos, né? Exatamente. Para Segundo os meus pares, que são os meus amigos, né? Aliás, o 007 agora não responde mais para a rainha, né? Ele vai responder para o rei. Houve uma pequena mudança na gestão. Exatamente. Agora saiu da gestão feminina para uma gestão masculina. Vamos ver que efeito isso vai dar. Vai dar, né? Entre aspas, né? Porque Camila está aí para direcioná-lo. Pois é, então. Pois é. Bom, ok, então, eu vou passar aqui a palavra para a Ana fazer uma apresentação, mas antes lembrando para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, né, se inscrevam e curta toda a nossa programação durante a semana. Né? E não esqueça também de dar o seu joinha aí, isso faz com que o algoritmo entenda que esse bate-papo é relevante. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda mais uma vez, e agora eu jogo a bola para você fazer uma apresentação contando sua vida, não particular, mas profissional. Muito bem-vindo. Obrigada. Bom, inicialmente, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Albélio e Percival. Obrigada pela oportunidade, né? Eu sou administradora de formação, atuo na área de facilities inicialmente e agora nos últimos 10 anos em property, já somando tudo aí mais ou menos 20 anos, né, então vamos dizer que eu nasci na área para vocês considerarem que eu sou jovem ainda. Maravilha. Eu acredito nisso, né, na gestão feminina. E eu queria te dar os parabéns pela iniciativa no seu Instagram, no @Mulheres de Property. Mulheres de Property, isso. E a gente está aqui nesse programa e a gente sempre busca procurar o novo, né? Trazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente que possa, sei lá, instigar os síndicos, as síndicas a tomarem atitudes, a mudarem de atitudes, a mudarem o mindset, mudarem o pensamento. E foi uma surpresa conhecer esse seu Instagram, porque eu não conhecia antes. Foi muito bacana. Eu fico muito feliz, né? O Mulheres de Property, ele nasceu há 2 anos, né? É uma página que, além de compartilhar o conhecimento da área de gerenciamento de propriedades, não apenas as propriedades comerciais, mas também os residenciais, mas de empoderar
as mulheres que atuam na área, né? Porque não apenas no gerenciamento de propriedade, mas nós estamos aí buscando o nosso espaço, né? Ainda é uma área muito masculina, mas que possui excelentes profissionais. Eu poderia ficar aqui durante toda a nossa live falando de inúmeras mulheres que atuam na área e que são extremamente competentes, que inovam diariamente, que resolvem os problemas de operação que acontecem e que são apaixonadas pelas suas áreas. E isso nasceu justamente porque, essa ideia nasceu porque eu sempre ficava me questionando, né? Tudo bem, eu não... E veja bem, essa minha fala não tem nada a ver com... não tem nada contra os homens, muito pelo contrário. Eu tenho muitos colegas homens, amigos, que são tão competentes quanto nós. Então, eu não quero... Não tem nada contra os homens, nós só queremos também ter o nosso espaço e também ter o reconhecimento feminino dentro dessa área. Mas eu acredito, Ana, que as mulheres têm um olhar diferente. Eu e o Albério, a gente não combinou nada, né? Tá certo? Mas a Rainha Elizabeth, infelizmente, morreu, e aí trocaram a gestão lá no Reino Unido. Na Sim. verdade, não é bem a gestão, né? A gestão é feita pelo primeiro-ministro. Sim. O rei ou a rainha, eles têm uma outra função lá no Reino Unido, certo? E acredito até que dê para fazer um paralelo com os condomínios e com os síndicos, isso, sabe? Porque até acho que os síndicos têm muitos encargos, né? Eles têm tanto os encargos de representação como os de gestão. Sim, sim. É um trabalho realmente árduo, né, que o síndico tem que levar. Talvez para os síndicos, ou para síndicas, ou para os condomínios, na verdade, esse seja um paralelo interessante, né? Um síndico ter as funções de representação e ele ter um gestor, né? Que realmente é especializado e faz a gestão do condomínio, porque são áreas, as áreas de gestão são diversas e são geralmente especializadas, né? Quem é que vai conhecer exatamente, né, todas as coisas, todas as nuances, todo o know-how até de cada área que o condomínio precisa para ser bem gerido, né? Sim. E nesse aspecto, eu acredito, pelo menos, comento isso até no programa que a gente faz, a Arquitetura da Segurança, sobre a atuação das mulheres na segurança, que eu defendo a atuação das mulheres na segurança. E acredito que seja a mesma coisa no caso da gestão. Eu também, eu concordo com você, né? Eu defendo o papel da mulher, não só na gestão e na segurança, mas em todas as áreas, porque eu acho que as mulheres, elas podem ocupar qualquer cargo, desde que se preparem para isso. É como os homens também, não existe uma limitação de gênero, né? Não é porque você é homem ou eu sou mulher que nós não podemos ocupar essa ou aquela posição. Existe, obviamente, diferenças entre nós, diferenças físicas, de força e tudo, mas isso não quer dizer que a gente não possa desenvolver habilidades que hoje nós não possuímos, né? Mesmo na questão de força, por exemplo, estão aí as lutadoras de MMA, né, que são fortes e, enfim, conseguem... São muito mais fortes que alguns homens que não praticam a mesma modalidade de esporte ou arte marcial. Mas, Ana, dessas diferenças, na minha opinião, né, vem um olhar diferente, vem um mindset diferente. Não é igual. Sim. Não é igual. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, mas é um diferente que se completa, é um diferente que a gente consegue agregar valor, né? Talvez a sensibilidade ou uma parte mais humana que muitas vezes
E aí trago para nós também, outro dia eu ouvi uma pessoa falando, e ele dizendo o seguinte, era um homem, né, e ele disse o seguinte, o machismo existe porque algumas mulheres são machistas, né, porque foram as mulheres que criaram os homens com este pensamento, e eu concordo, realmente, nós precisamos nos modificar, mudar o nosso olhar, para que a gente possa mudar aí o olhar de toda uma geração, né? E como você disse, existe um olhar mais cuidadoso na gestão, não que os homens não sejam, mas uma sensibilidade um pouco maior de entender, às vezes, que chega um condômino um pouco mais exaltado, com um assunto relativamente simples, né? Você pensa, puxa, mas por que a pessoa está tão nervosa com uma coisa tão pequena? Mas se você parar para olhar para a pessoa, né, isolando um pouco a questão, você consegue ver que a pessoa ela já estava nervosa, né? Já estava com um problema anterior àquilo. E aquela pequena insatisfação dentro do empreendimento passa a ser um estopim de uma situação que é muito maior. E aí cabe ao gerente, cabe ao gestor que está à frente desse processo tentar resolver da melhor forma, trazendo um olhar mais humano, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que está faltando um pouco, mesmo depois da pandemia, as pessoas se isolaram muito e agora todo mundo voltou, mas não voltou com aquele olhar que nós acreditávamos lá no início de 2020, que as pessoas seriam mais humanas, mais atenciosas, seriam mais empáticas com os problemas do dia a dia, né? Eu acho que não foi exatamente assim, não foi exatamente esse o resultado que nós alcançamos. Dentro dos condomínios, isso não é diferente. Então, nos cabe aí a tarefa, muitas vezes, bem desafiadora, de separar o sentimento, de não levar para o pessoal, mas, ao mesmo tempo, acolher esse condômino, esse proprietário que às vezes chega um pouco mais exaltado do que deveria, vamos dizer assim, né? Ana, você atua como síndica ou não? Não, eu já atuei como síndica, né? Eu fiquei, no começo do ano, eu estava atuando como síndica, nesse momento eu voltei para o mercado corporativo e eu estou atuando como build manager. Mas você atua em condomínios? Sim, sim. Hoje num condomínio, num empreendimento corporativo. Tá. Que tem um síndico, obviamente. Sim, sim. Existe um síndico profissional. Tá. Ana, eu queria entrar aqui nessa conversa, pegando a que o Percival colocou no início, entre a gestão da propriedade, o gestor da propriedade e o síndico, né? Uhum. Essa é uma questão que me parece que você também teve uma passagem, né, por condomínios residenciais, Uhum. né? Aí eu queria te ouvir, assim, dentro da sua percepção, porque às vezes me parece o seguinte, por exemplo, eu como sempre trabalhei com gerente de propriedade devido ao tamanho dos empreendimentos, também por serem comerciais, né, Uhum. assim, eu sempre trabalhei com um gestor ou gestora de propriedade, né, com os dois, masculinos e femininos. Mas aí me parece que quando a gente vai para os residenciais, por exemplo, você não tem um gestor da propriedade. Às vezes você tem o que você chama de um zelador, vamos dizer assim, essa figura. Então, o que acontece? Aí eu quero explorar essa ideia que o Percival colocou, que é o seguinte: o síndico, quando ele dentro desses condomínios residenciais, ele também faz o papel
do gestor da propriedade. E aí me parece, aí é uma percepção minha que eu queria te ouvir, que para mim tudo que envolve gestão para mim tem que estar dentro da área da administração. Quer dizer, eu preciso, não vou dizer que eu tenho que ser formado em administração, mas eu preciso ter esses conhecimentos da administração. E a percepção que eu tenho, né, dentro do meu olhar, é que às vezes falta esse conhecimento e ele vai fazer uma área da gestão da propriedade e mistura a gestão com o papel do síndico, com o regulamento, com lei, e vira uma confusão generalizada, às vezes, dentro do conselho. Eu queria te ouvir, dentro, o pessoal, se quiser complementar. Eu queria complementar o que o Albélio falou. Essa é uma discussão que a gente é muito boa de a gente levar aqui, o chamado conflito de agência, não é? Certo? Complementando a pergunta do Albélio, o síndico precisa ser um gestor? Eu acredito que sim. O síndico, ele precisa ser um gestor, mas não nesse papel que a gente acabou de colocar como... Mais operacional, né? Mais operacional. Por quê? Porque ele tem que... se nós fôssemos colocar fazer um organograma, né, como numa empresa aí de mercado, o síndico seria um diretor, né? Ele, obviamente, precisa saber dos assuntos que estão sendo tratados, precisa conhecer o regulamento, precisa entender da administração, né, até para saber se o gerente que está à frente da operação está gerindo de forma correta o empreendimento, mas ele não pode ir para a linha de frente. Porque quando você coloca ele na linha de frente, e aí essa é uma opinião muito particular, né, você acaba misturando essa atividade, essa atribuição, e prejudicando o próprio síndico, né, porque hoje está mudando, eu percebo que está mudando esse conceito, especialmente nos condomínios maiores, né, aqui em São Paulo tem muito conceito de condomínio clube. Nesses condomínios maiores que têm aí aportes mensais consideráveis, já se tem um gerente à frente, mas o síndico e o corpo diretivo ainda não considera que esse profissional deva ser um profissional mais qualificado e, por assim dizer, melhor remunerado. Ele pega lá o zelador e fala assim, o seu João está aqui com a gente desde a fundação, conhece tudo, ele pode fazer a gestão. Mas o seu João não foi preparado para isso. Né? Eu estou falando do seu João, mas, enfim, pode ser Dona Maria, qualquer pessoa. Essa pessoa não foi preparada. E aí o síndico, para auxiliá-lo, ele vai para a linha de frente. Ele vai negociar os contratos, ele vai fazer a gestão dos serviços. E, por outro lado, também tem a questão das administradoras de residencial, que a maioria delas, me perdoem as administradoras que não estão dentro desse pacote, mas muitas delas são meras pagadoras de conta. Né? Você liga e pergunta assim, olha, me manda um previsto e realizado, eu quero saber por que teve um desvio dessa ou daquela conta, e aí a pessoa do outro lado não entende o que você está querendo dizer. Não. Aí você fala assim, mas é tão simples, né? Vamos fazer vamos abrir uma concorrência, aí você pede uma equalização, aí você fala, mas vocês não estão comparando a mesma coisa, eu preciso de uma planilha aberta, porque quais são os benefícios, quais são os salários dessas pessoas que a gente vai contratar, ou quais são as premissas, aí ela te devolve, a administradora te devolve e fala assim, e manda o escopo? O que você quer contratar? Né? E aí, se você não tem esse gestor, se você não tem essa pessoa na gestão que saiba fazer isso, vai o síndico elaborar o escopo, mandar para a administradora.
depois fazer inúmeras reuniões para que eles entendam o que o síndico está querendo. E nisso vai se perdendo tempo. E aí o condômino, por outro lado, que contratou um síndico profissional, se sente lesado, porque ele fala, olha, eu te contratei, eu estou pagando para você mensalmente um valor para você resolver meus problemas, e não está andando. A gente está com esse ou aquele problema há não sei quantos meses e você não atua, você não resolve. Por quê? Porque o síndico está mal assessorado. Porque ao invés de ficar na posição dele e entender e fazer a gestão macro, ele está indo para o detalhe da operação. E aí ele se prejudica, né? Acontecem aí todas as rescisões contratuais, as mudanças de síndico com muita frequência, e esse profissional, esse síndico profissional, muitas vezes, sai com a sua imagem prejudicada de tudo isso. Por quê? Porque não houve um planejamento correto. Porque e às vezes não é nem um síndico profissional, né? Exato. Porque a questão que o Aubélio colocou, e que você está colocando, é uma coisa quando a gente fala de condomínios grandes, sejam eles comerciais ou residenciais, ou sejam mistos, ou seja, onde o rateio comporta uma certa estrutura, né? Dentro do condomínio. Mas tem condomínios que não, né? E suponho que são a grande maioria, 90% e lá vai pedrada por cento, né? Sim, são muito pequenos, né? Que não comportam esse... Não só pequenos, como não comportam, né? E o síndico acaba assumindo esses dois papéis. Na verdade, eu acho que são papéis diferentes que estão na mesma pessoa. Isso que causa, na minha opinião, um conflito. Exatamente. Tá certo? Porque humanamente, seja o condomínio, a gente está chamando de pequeno, mas às vezes não é pequeno, tá certo? Sim. Ou seja ele grande, ou seja residencial, ou seja comercial, assumir essas duas funções é muito complicado e é muito injusto para o síndico. Sim, e é muito desgastante também, porque desgastante. E então, veja a gente olha o universo, né? Eu presto serviço para condomínios, profissionalmente falando, e eu sinto a diferença quando eu estou tratando com um síndico, com outro síndico, dependendo da estrutura que tem o condomínio. Eu sinto diferença no tratamento. Eu sinto diferença até na necessidade do síndico, das informações que ele precisa receber, às vezes ele não tem, né? Às vezes os assuntos que a gente está tratando são muito especializados e é difícil que você encontre um síndico que conheça o assunto, né? Imagina, você vai falar de elevadores, né? Ar-condicionado, iluminação, energia elétrica, segurança, tem uma série de assuntos. Manutenção, né? O síndico ele se depara com gente do outro lado, né? Com gente especializada, né? Tá certo? Sim. Sei lá, cada prestador de serviço tem alguma especialidade que o síndico não domina geralmente, né? Sim. Então ele fica numa situação muito difícil para negociar certas coisas e para gerir as coisas, né? Exato, porque como ele não tem essa assessoria, né, ele acaba indo para a linha de frente. E aí, se ele tem dúvidas, com quem ele vai falar? Né? Aí, muitas vezes, ele recorre ao conselho, que também não tem essa especialidade, né, que são ali, falando de residenciais, na maioria, moradores que querem, né, ver o seu condomínio bem gerido, então eles se candidatam ao conselho, mas que ocupam ali, que têm as suas atividades profissionais, e acabam cobrando do síndico um conhecimento e uma gestão que ele não consegue entregar. Não consegue porque ele está ali no dia a dia preocupado com a limpeza, preocupado com a segurança, né? Porque ele não tem esse olhar mais, não consegue ter esse olhar mais macro, que está olhando ali
a operação do dia a dia, e isso prejudica bastante, a meu ver. O Albélio tem muita experiência nisso, obviamente, tá certo? E até queria fazer uma convocação aqui. Nós vamos, né, Albélio, vamos montar um grupo, tá certo? E convidar as mulheres para ajudar, porque acho que as mulheres têm muito a contribuir, são as que têm mais a contribuir sobre isso, para a gente tentar resolver esse conflito de agência que existe dentro dos condomínios. É uma coisa inacreditável isso. Eu acho que, assim, vendo a fala da Ana, me veio aqui uma ideia, né? A ideia da Ana, né? Eu apenas vou tentar formalizar aqui. Eu acho o seguinte, em qualquer que seja a área de atividade, ela tem seus nichos de mercado. Sim. Então, por exemplo, se eu vou me especializar em condomínios pequenos, vamos usar essa expressão entre aspas aqui, eu deveria me preparar para esse tipo de gestão, dado as condições do empreendimento. E aí, por outro lado, como a gente é um setor assim muito caótico, né, no seguinte aspecto, até hoje se discute qual é a formação que o síndico deveria ter. Não, Albélio, a formação do síndico depende. O que eu acredito é que a incumbência ou as funções que se atribuem ao síndico estão erradas. Sim, é isso que eu quero chegar, por exemplo. Então, se eu vou me especializar, né, para aquele tipo de empreendimento pequeno, né, então eu vou ter que me especializar ou ter, né, em algum lugar, algum tipo de curso que me forme para esse tipo de gestão Sim. de empreendimento. Né? Como por exemplo, e aí essa é uma ideia que surgiu, mas eu queria voltar a uma questão que é o seguinte: você tem assim, experiências em empreendimentos corporativos grandes, né, assim, pela sua trajetória, e você também lida com síndicos desses empreendimentos grandes. A pergunta que eu te faria é o seguinte: quem quer mais estratégico aí? Tem que ser mais estratégico do dia a dia. O gestor da propriedade ou o síndico? Como é essa relação, né, entre o gestor e o síndico? Como é que a sua experiência fala sobre isso? Olha, eu acho que é mais que estratégia, viu, Albélio? É uma questão... Até hoje eu vi uma fala da Leia Lobo, e que eu achei muito verdadeira, né? Ela colocou, e aí trazendo isso para o gerenciamento de propriedades, porque ela falou de facilities, ela disse o seguinte: o facilities precisa falar 4 idiomas, pelo menos, né? E aí eu trago isso para o gestor de propriedade. Precisa falar português, inglês, precisa falar o idioma da operação ali com o pessoal da limpeza, da segurança, e precisa falar com os presidentes. Por que isso? Porque a comunicação é a grande chave, e é a chave estratégica que você estava dizendo. Né? Quando você está num grande empreendimento, como eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de estar, e estou agora, você tem o relacionamento com grandes grupos, né, de investidores, né, normalmente investidores do ramo imobiliário, até internacionais, e com os seus locatários, que, por sua vez, também representam grandes empresas. Então, você precisa falar com essas pessoas de uma determinada forma, de forma que eles entendam e respeitem o que você está dizendo. Por outro lado, você também precisa da sua equipe de limpeza, porque sem ela, você não vai entregar o seu trabalho. Né? Não tem essa coisa de que, eu sou gerente, eu não preciso da equipe de limpeza, eu não preciso da manutenção. Não, você precisa de todo mundo e precisa muito. Porque se uma dessas pessoas falhar, se você não souber se comunicar com elas, você não vai entregar o resultado
que o investidor está esperando, né? Que os locatários desses investidores estão esperando. Então, eu acho que a grande estratégia, tanto nos grandes quanto nos pequenos, aí como a gente estava falando, né, pequenos entre aspas, é você saber se comunicar, é você saber respeitar o profissional que está ali, porque no fim do dia somos todos iguais. A diferença é que cada um de nós está numa posição. Alguns tiveram mais oportunidades e puderam se qualificar melhor e estão numa posição diferente, vamos dizer assim, numa posição de liderança. Mas é um profissional tão importante quanto o jardineiro que está ali cuidando do jardim do empreendimento, quanto a pessoa que está na limpeza, quanto o controlador de acesso, né? Então, esse olhar é, para mim, a grande estratégia da gestão. Esse olhar mais humano, é você respeitar essas pessoas e você saber se comunicar em todos os graus. Ainda falando como uma amiga, ela disse que a gente precisa saber se comunicar do P ao P, né? Do porteiro ao presidente. Então, mas isso pode ser uma tarefa inglória, né? Sempre é, Percival, sempre é. Esse síndico poliglota, tá certo? Talvez não exista, né? Ou seja muito raro, tá certo? Sim. Seja muito raro, porque e nem estou aqui falando de síndico exatamente profissionais, estou falando do papel de síndico, seja profissional ou morador. Uhum. Né? Eu acredito que as atribuições, todas essas línguas, né, não deveria ser a atribuição do síndico falar todas essas línguas. Né? É por isso que você precisa de uma equipe. Porque mas aí certos condomínios não têm condição de ter uma equipe, então você pega o universo aí dos condomínios e desenha como ele funciona, você tem o síndico, o Albélio defende, inclusive, um espelhamento, né, do condomínio, da gestão do condomínio com a gestão das empresas. Né? Uhum. Sim, eu também. Sim. Embora os condomínios não sejam exatamente uma empresa... Mas possuem todas as áreas de uma empresa. Então, mas todos os condomínios, seja que tamanho for, eles precisam ser limpos, eles precisam ter... As luzes precisam acender, os elevadores precisam funcionar, tá certo? Os impostos precisam ser pagos. Os boletos precisam ser pagos, a água precisa subir na caixa d'água, tá certo? E tudo esse problema, eventualmente, num outro condomínio pode ser que seja maior, é um problema maior, mas é o mesmo problema que o pequeno tem, tá certo? A porta precisa abrir, tá certo? Não pode ter goteira, não pode ter vazamento, tem uma série de coisas, tá certo? Que tanto um condomínio pequeno quanto um grande ou qualquer tamanho, ele tem o mesmo problema. Exato. O pessoal, só complementando aí um pouco da sua fala, é que a Ana falou uma palavra correta. Você tem que ter uma equipe. E aí, quando eu vou tentar interpretar o que a Ana falou, é o seguinte: quando a gente fala de equipe, você tem que saber escolher também e analisar se a sua administradora também te atende. Porque se ele também não sabe o que quer. É isso que eu ia perguntar. A administradora tem a obrigação de fornecer esse suporte técnico? Na minha visão, sim. Mas nem todas elas estão preparadas. Nem todas. Porque, olha, me permita colocar aqui uma frase. Muita gente acha que ser síndico é super fácil, né? Porque você olha o trabalho do síndico, aí muita gente fala o seguinte: mas síndico não faz nada. O que o síndico faz? Né? Síndico não faz nada. Então, eu vou me candidatar, né, para aqueles que são moradores
eu vou me candidatar, vou ter lá a minha isenção da taxa condominial, não faz, qual é a responsabilidade? Ele não tem nada, né? Não faz nada. É essa, muitas vezes, a visão, que a gente sabe que é uma visão equivocada, né? Aí, à medida que a pessoa senta lá naquela cadeira e começa a viver o dia a dia, ele começa a perceber que não era exatamente da forma que ele pensava. Ou indo para a questão de síndico profissional, né, um síndico que eu já tive a oportunidade de trabalhar, a quem eu respeito muito enquanto profissional, que é o Fiasco, ele muitas vezes brincava e dizia o seguinte: a sindicância é o novo Uber, né? Porque às vezes as pessoas perdiam seus empregos numa área completamente distinta da administração predial e achava que podia fazer um curso, que existem muitos por aí, e aí ia lá ser síndico profissional. E agora eu sou síndico profissional. Mas sem conhecimento da área, com a visão de que o papel do síndico é muito tranquilo, ele é muito fácil, né? A gente sabe que não é bem assim. O Albélio está aí, você está aí para dizer que não, né? E tantos Então, outros Ana, síndicos. me responde uma questão. Suponha que eu seja síndico aqui do meu prédio, eu não sou. Uhum, O prédio tem aqui 53 apartamentos, fica num bairro bom, uhum, é um prédio bom, é um prédio de, acredito que tenha mais de 70 anos de construção, né? Fica uhum, aqui no bairro de Higienópolis, então Higienópolis é um bairro já sim, antigo, vamos dizer, né? Construído, já formado há muito tempo, uhum, e eu sou síndico aqui desse prédio, tá certo? Mas eu não sim, tenho conhecimento de todas essas áreas necessárias aqui para tocar esse negócio de uma forma adequada, sei, ou com menor benefício ou menor custo possível, né? uhum, E sem acidentes, né? Porque os síndicos ficam apagando incêndio o dia inteiro, parece, né? Então, sim. o que você, como gestora, building manager, como gestora de propriedade, pode me ajudar? A Como eu primeira, posso assinar um contrato com você para que você me ajude primeira coisa que eu diria nessa tarefa? é que você precisa de uma boa administradora, né? Você precisa contratar uma boa administradora, não apenas Então, vamos supor que eu contratei um software aí que emite boletos. Eu não preciso da administradora. não, Mas você precisa, precisa? precisa, porque o software, ok, a tecnologia ela ajuda muito na gestão, com certeza, mas você não precisa só emitir boletos, você vai precisar de assessoria jurídica, você vai precisar Mas de assessoria. a administradora não pode oferecer assessoria jurídica, pelo que eu sei. Não, ela não pode te representar juridicamente e nem oferecer uma assessoria formal, mas ela pode te dar uma orientação jurídica, por exemplo, a respeito de um contrato. Você recebe uma minuta contratual. Vamos dizer que você não seja advogado, né? Ou mesmo que você seja, você está neste momento ocupando a posição de síndico, né? Então, você Sim. precisa que alguém analise para ver se o contrato que você está assinando, ele não tem ali nas entrelinhas alguma armadilha. Por exemplo, você não está gostando, você assinou um contrato lá de 36 meses, mas você não está gostando do serviço, ou foi te ofertado um serviço A e estão te entregando menos B. Mas lá nas entrelinhas diz que você não pode rescindir antes de 24 meses sem pagar uma multa, muitas vezes que é o total do contrato. Isso é papel do gestor? Isso é papel do gestor avaliar. Então se eu tenho você como gestora, administradora, eu não preciso nem consultar sobre isso.
Não, mas o gestor, eu não, por exemplo, eu sou administradora, eu não sou advogada. Então, muitas vezes, você tem a administradora, ela não pode te prestar esse papel, mas ela pode te indicar, ela pode dizer, nós temos o doutor Albélio, que é especialista em condomínio, que pode analisar esse contrato, né? E aí o doutor Albélio analisa a minuta e fala, porque eu posso ter uma noção, até por conta da experiência, do tempo e tudo, mas não é minha especialidade. E aí eu posso olhar e ter uma interpretação. E aí, com a ajuda do doutor Albélio, né, juntar essa minha percepção com a análise ali de acordo com a legislação e dizer, não, realmente, essa cláusula é uma cláusula abusiva. Essa cláusula pode trazer ao condomínio e, por consequência, ao síndico, né, que tem a sua responsabilidade civil e criminal, um prejuízo. Então, a gente não pode assinar dessa forma. Vamos propor uma outra redação. Então, eu acho que tem outra coisa, o Percival, que a administradora também pode te ajudar, é na elaboração do orçamento do condomínio. Sim. Né, porque ela tem acesso, às vezes ela que faz os pagamentos, por exemplo, né, ela movimenta a conta financeira, então ela tem um controle muito bem elaborado. E essa é uma das deficiências que eu constatei, que síndicos profissionais de condomínios residenciais, eles têm muitas, estou falando aqui do mercado de Belo Horizonte, deficiência em elaboração de um orçamento. Eles não sabem por onde começar, muitos deles. Sim, então, e muitas administradoras também não. Também tem isso. Pois é. Mas uma administradora boa, ela consegue auxiliar o síndico. Por exemplo, eu trabalhei com grandes administradoras e quando a gente ia fazer o orçamento, a gente fazia em equipe, né? Sim. Eu e o pessoal da administradora, a gente fazia os orçamentos e sempre foi muito, assim, muito bem feitos, né? Então, eu acho assim, por exemplo, eu que sempre trabalhei com gestoras de propriedade, eu não abro mão. Para mim é uma coisa que complementa, porque a gente tem dentro disso que a gente está falando, existe uma coisa que para mim chama-se complementaridade, né? Ninguém é bom em tudo, né? Você faz uma parte e o restante da equipe faz a outra parte, quer dizer, a soma de todas as partes é que você tem um resultado que pode ser bom ou ruim, dependendo de quem compõe essa estrutura. Então Albélio, eu acho que... pois não? Isso porque nós não falamos ainda do escopo do contrato. Exato. Que é um outro problema se não for mais sério ainda. Sim, esse estabelecimento de escopo e também outra coisa que eu acho importante é quando você vai contratar, eu acho que aí você tem que ter ou o síndico ou junto com a administradora, você tem que entender qual que é o padrão do serviço que você quer para aquela propriedade. Exato. Tá certo? Eu acho que quando você tem esse entendimento, você vai procurar os players que te atendem dentro desse padrão, não é sair jogando, tipo, pega aí. Não, você tem que ir dentro desses caras que te atendem, você vai entrar num processo posterior de negociação. Então, para mim, tem toda uma arte, tem toda uma ciência na parte de contratação, também não é uma coisa trivial, né? Eu acho que começa... Né? Mais, né, Albélio, complementando aí o que você está dizendo, na hora de uma concorrência, saber convidar as empresas que estão no mesmo nível. Isso, né? Exatamente. Porque se você, por exemplo, empresas de segurança que a gente tem aí de diversos tamanhos, né, de diversas especificidades e escopos. Aí você convida uma pequenininha, convida uma média e convida uma grande. Aí depois você quer equalizar. Não fecha a conta. Não fecha. Não tem como, porque são empresas diferentes, embora estejamos falando do mesmo serviço, são empresas diferentes. Então, você precisa saber definir o que você quer. Antes de você contratar essa empresa de segurança, você contratou um projeto? Exato. Você sabe o que você quer?
Uhum. Não, Ana, só te interrompendo aqui, porque é o seguinte, porque aí, o pessoal, tem uma coisa importante nessa contratação, aí você falou também do escopo, porque a gestão, ela vai começar aí. Sim, Observe, se você não contratar, né, dentro do seu escopo, dentro do profissionalismo que você quer, a sua gestão, ó, acabou. exato. Porque aí você tem que sair um pouco da pessoalidade, porque às vezes acontece. Eu conheço o Albélio aí de bastante tempo. Nossa, o Albélio tem uma empresa de segurança. Albélio, me apresenta aqui um orçamento. Aí o Percival tem outra. Percival, me manda aí o orçamento, mas eu sou mais amiga do Albélio. E aí eu falo, vou fechar com o Albélio, porque eu conheço ele, e aí eu tenho certeza que o Albélio vai me atender. Mas, às vezes, o Albélio, por mais íntegro e por mais boa vontade que ele tenha, a empresa dele não tem condição de atender o escopo, a qualidade e a necessidade de serviço que aquele empreendimento tem. E aí, o que acontece? Eu trago o Albélio, começo a receber reclamações, e fico ali numa situação, eu não entrego o serviço que o condômino está esperando, que o investidor está esperando, e, ao mesmo tempo, eu corro o risco de prejudicar a empresa do meu amigo, né, porque eu contratei errado. Exatamente. Existem outras diferenças também para serem julgadas, né? Quando você contrata um profissional, é como você está contratando um médico, né? Um cirurgião. Sim. Porque existem diferentes visões sobre certos assuntos. Sim, concordo. Certo? Que, às vezes, não só extrapolam até, às vezes, as questões técnicas, né? Você tem uma visão sobre o problema ou sobre o sistema diferente de um outro profissional, embora ambos, vamos dizer assim, são honestos, né? E ambos trabalham, né? Ambos são dedicados, tal, mas as visões são diferentes, e você tem que julgar essa visão. Seria a mesma coisa, sei lá, você contrata uma cirurgia, tá certo? No caso da medicina, é bastante comum, há bastante tempo, inclusive, né? Você pedir a segunda opinião, né? Sim. No caso, tá certo? Você pediu uma segunda opinião, e às vezes até uma terceira opinião, tá certo? Mas é muito difícil, a partir do momento que você decide por um profissional, você contrariar a visão dele, porque você está contratando aquela visão. Seria como se você falasse, não, eu contrato você, mas o anestesista é meu primo, ele faz de graça, entendeu? Exato. O hospital, eu tenho uma aqui na esquina de casa, o cara me dá um desconto. Se eu opero aqui no meu hospital, com o meu anestesista, meu primo anestesista, isso não vai funcionar. Exato, porque aquele profissional, ele se preparou para aquela cirurgia, né? Ele tem os profissionais da confiança dele, ele sabe os materiais que ele vai utilizar, as necessidades hospitalares que ele necessita caso aconteça uma complicação, né? E isso muitas vezes não acontece nos condomínios, porque você quer que o profissional, você quer ter uma Ferrari, mas você quer pagar ali pelo Fusquinha, né? Apesar que os Fuscas hoje muitos deles são bem valorizados, mas você quer pagar por um carro ali mais baratinho, mas você quer receber uma Ferrari. Você não quer... E existe uma outra complicação hoje em dia que eu vejo nos condomínios, que é a seguinte, que é a evolução tecnológica. A evolução tecnológica ela está sendo cada vez mais exponencial. Sim. Né? Quase todos os dias a gente tem alguma notícia de alguma tecnologia que foi desenvolvida, que alguém está fazendo, que alguém está aplicando, etc. Como que um síndico vai decidir sobre isso se, às vezes, nem a própria empresa sabe dizer qual é o futuro da tecnologia? Exato. Porque o futuro muda todo dia. Uma startup, por exemplo.
o multiverso. Se você pedir o histórico da startup, não existe. Sim. Não existe histórico. Como é que você vai julgar o fornecedor pelo histórico? Que é o que normalmente um facility faz, né? Tá certo? Ele julga o fornecedor por um histórico, às vezes até pede certidões, certificados, etc., né? Aquelas cartinhas de que prestou serviço, Sim. recomendações, referências. Mas uma startup, às vezes, não tem nada disso. Exato. Porque é uma nova área que está surgindo, né? Mas você vai ser um síndico conservador ou você vai ser um síndico ousado e você vai assumir certos riscos? Eu acho que a questão de assumir riscos, Percival, ela é muito relativa. Você pode assumir riscos, desde que sejam riscos, entre aspas, controlados, né? Você precisa saber onde você vai arriscar, porque dependendo do risco que você vai assumir, você pode prejudicar não apenas o empreendimento, mas prejudicar também a você, enquanto profissional, porque, como eu costumo dizer, hoje você defende um empreendimento, mas normalmente síndico profissional, ele não é síndico de um único condomínio, ele tem vários, tem uma carteira grande, muitas vezes, e tem toda uma equipe por trás. Mas eu sou síndico morador, eu moro aqui no meu prédio. Pior ainda, né? Porque se você erra, todos os seus vizinhos começam a falar: mas o Percival ali, ó, se meteu a síndico, só fez bobagem, gastou dinheiro do condomínio, não fez nada que devia, e pior, muitas vezes acham que o síndico só aceitou a posição para levar vantagem. Ana, eu queria te ouvir aqui num tema, que é um tema que eu gosto muito, que é a questão da sustentabilidade, né? E como você está, assim, envolvido nesses grandes empreendimentos, que às vezes tem também investidores, né, por trás, como que você está vendo essa questão? Passa a ser uma exigência do mercado hoje, do setor construtivo, as certificações, né, que a gente tem algumas aí no mercado, já é uma exigência que às vezes a gente fala assim, isso é só no discurso, mas você sente que já é uma realidade a sustentabilidade? Já é uma exigência do mercado, né? Muitas empresas hoje, quando estão buscando mudar de endereço, elas buscam ir para um empreendimento que seja certificado, porque essas certificações podem auxiliá-la nas suas próprias certificações. E hoje, o ESG, né, Segurança, Saúde e a parte social, ela é muito cobrada, a governança, ela é muito cobrada para todas as empresas de uma forma geral, não é mais apenas um discurso. Então, falando da questão de resíduos, embora nós tenhamos aí uma lei já há muito tempo, né, que fala do aterro zero, né, e que muitos empreendimentos ainda ignoram, vai chegar uma hora que a gente vai precisar levar isso a sério. Vai precisar, e aos poucos, os condomínios comerciais, eles já estão fazendo essa gestão. Já não é mais visto com bons olhos você pegar todo o resíduo, e aí, falando em resíduo, a gente já está moldando a cultura, ao invés de falar todo o lixo, né? Todo o resíduo, desde a parte da construção até a operação, e dar uma destinação correta. Não é mais aceitável que você pegue o resíduo do empreendimento e mande tudo para aterro. Porque vai chegar uma hora que você não tem mais, a terra não tem mais como absorver tanto resíduo. E outra, o metro quadrado da terra no Higienópolis, por exemplo, na região da Faria Lima, nos Jardins, está cada dia mais caro, mais disputado.
E aí, e você vai expandindo, né? Antes a gente falava da Berrini, aí depois a Faria Lima, agora tem a região da Chucre Zaidan, com empreendimentos bem grandes, né, que atendem aí multinacionais. Então, essas áreas, elas vão se ampliando, e essa gestão é cada dia mais necessária. E hoje em dia, a gente já tem um olhar, a gestão já tem um olhar de buscar a certificação de aterro zero, né? A nossa meta hoje não é mais pegar o nosso resíduo e mandar tudo para aterro. E isso vai estar fazendo com que nasçam novas startups, viu, Percival? Sim. De empresas que já dão a destinação, o resíduo orgânico vai para compostagem, o plástico vai ser reutilizável, o papelão, a madeira, e o que a gente não consegue dar uma destinação correta, vai para as usinas aí de cimento virar energia, para que a gente não precise mais jogar e mandar isso para um aterro. Então, é muito importante, da mesma forma que a segurança do trabalho hoje já é também um item muito importante, né? Hoje, no empreendimento que eu atuo, tem um técnico de segurança do trabalho. E qual é o papel desse técnico? Garantir que toda a equipe que trabalha aqui esteja utilizando EPIs corretos, que voltem para as suas casas, né, íntegros, que não sofram aqui nenhum acidente, de que eles possam voltar para as suas famílias da maneira que eles chegaram aqui. Que é o S do social, né? Do S. Exato. Faz parte do S. Que tenham as habilitações necessárias para cada trabalho. Exato, que tenham os treinamentos necessários. E aí isso começa a ser desencadear uma corrente, porque à medida que o tomador de serviço exige esse treinamento e essas habilidades das empresas que estão sendo contratadas, elas qualificam melhor seus profissionais, que, por sua vez, começam a mudar suas culturas, e a gente vai evoluindo. Então, não é mais somente um discurso bonito. Hoje é realidade. E eu creio que, em breve, isso vai chegar também nos residenciais. Talvez não da forma ou na velocidade que a gente espera, né? Mas vai chegar. Eu acho que Ciana, que eu até vi recentemente uma pesquisa da Deloitte, né? Quando ela fala da geração Z, né, e os que nasceram de 2000 para cá, já é uma preocupação dessa geração que está aí. Então, eu acho que eles, inclusive, os Estados Unidos, a APA, né, que é a Associação de Psicologia Americana, publicou há 2 meses atrás um estudo de ansiedade que você está chamando de ecoansiedade, que é a doença que está atingindo os jovens. Porque a preocupação deles com o planeta que da minha geração, vai deixar para eles é um caos. Sim. Então, a preocupação que eles têm com a sustentabilidade, com a questão dos resíduos, né, do ambiente que eles vão morar, do ambiente de trabalho, né, até estava lendo agora recentemente também uma pesquisa de uma grande administradora multinacional, falando exatamente sobre isso, né, dos escritórios corporativos, a questão da sustentabilidade, do bem-estar, da mobilidade. Uma mobilidade. Então, tudo isso são preocupações do agora, né? Elas não são mais assim, uma coisa só de discurso, não. E quem não se preparar para esse futuro que já é presente, né, que só, como diz como é que chama? O John Naisbitt, né, que diz que a melhor maneira da gente prever o futuro, ou entender o futuro, é entender o presente, né? Sim. Então, o que a gente está vendo agora pode se preparar para esse futuro, porque essa geração, a meu ver, vai fazer uma grande diferença. Então, Sim, e vai existir uma mudança cultural. Mais profundamente, inclusive, na forma de viver, né? Na forma de se relacionar, na forma de usar a sua casa, o seu apartamento,
o seu escritório, né? Então, vai haver uma mudança de mentalidade, na verdade, está ocorrendo, né? Uma mudança de mentalidade que eu não sei se o desenho do condomínio, que nós passamos aqui discutindo todo esse tempo, está adequado para isso. Os que estão surgindo, sim, mas os que do passado, não. Porque existe eu acho que os do passado estão se adequando, porque para que eles possam se manter, né, eles precisam se adequar. Não tem mais como vivermos sem essa adequação, não tem mais como fazer uma gestão sem esse olhar, né, para a sustentabilidade. Eu concordo, mas pelo que eu entendi, o pessoal falou foi o desenho, né, da estrutura, mas eu concordo com você que a gente vai ter que usar dessa criatividade para trabalhar esses conceitos nesses empreendimentos, né? Então, correto. Abelio, é propósito do nosso programa e fica um desafio aqui para nós, né, para nós desenharmos uma nova estrutura, tá certo? Para os condomínios, que possa solucionar de forma mais do que eficiente, né? Pacífica, eu até diria, né? Dado o nível de conflitos, né, que existem nos condomínios, né? Semana passada um morador estapeou a síndica, isso foi parar na internet, né? Estapeou a síndica, né? Um negócio bárbaro, né? Que precisa ser alterado. Mas eu acredito profundamente na contribuição das mulheres para isso, porque as mulheres têm um senso de preservação diferente dos homens e elas têm um senso de longo prazo diferente dos homens. Eu também acredito que nós temos bastante a contribuir. Eu acho que o homem tem uma visão mais imediata, né? Mais de resolver na hora, né? Até de confronto, vamos dizer assim. A mulher, eu acho que não, ela tem uma visão natural, né? De preservação, né? E uma visão de longo prazo, porque a mulher vive esses processos de longo prazo, né? Certo? Então, eu vou deixar esse desafio aqui para a gente desenvolver esse novo desenho que os condomínios, na minha opinião, estão precisando. Mas aí a gente tem que também, eu queria só colocar, quando a gente fala de desenho, entra uma série de atores para participar desse desenho. Por exemplo, o caso da Ana, na parte de operação, você ouvir, né, você que é a gestora da propriedade aqui, como que a gente pode pensar numa operação mais eficiente? Eu acho que a gente tem que sair desse isolamento, você só tem o arquiteto e o engenheiro, bola aqueles empreendimentos, mas se esquece das pessoas. Você vê um problema que até hoje todo condomínio tem, pelo menos, é problema um lugar para administradora. Para a sala da administração. Eu me lembro do que a Ana administrou, que eu fui visitar, era um labirinto. Chegar. Exato. Era uma coisa de louco, tanto que parece que tinha que ficar uma pessoa da recepção fora para começar o primeiro atendimento, porque até a pessoa chegar lá, ela desistia, porque era um Ana, negócio de minotauro, né? Aqueles... Ana, para a gente poder encerrar o programa, porque já acabou, pô, né? Já estouramos o tempo aqui. Cada programa que a gente faz, a gente tem que marcar um outro, né? Para poder continuar o assunto, porque nunca conseguimos esgotar o assunto, evidente. Então, fala para nós, Ana, o que as mulheres podem contribuir nessa área para a gente poder encerrar o programa aqui. E aproveito para agradecer a tua presença, aqui a tua demonstração do teu conhecimento, a tua experiência nessa área, agradeço muito. Ponha, por favor, no chat os seus contatos aí para quem quiser falar com você, tá? E muito obrigado. Fica o convite aqui para a próxima. Muito obrigado a todos. Bom, eu agradeço mais uma vez aí o convite, né, de vocês, né, do Albélio, aí que com certeza lembrou do meu nome, e o seu também, Percival, agradeço pela conversa,
e realmente é um assunto que eu percebi, eu gosto muito, sei que o Albélio também gosta, e você também percebi que gosta, então é aquela conversa assim que ficaríamos longas horas debatendo sobre o tema. O que eu acredito que as mulheres podem contribuir com o seu profissionalismo, com esse olhar, né, mais humano, né, da gestão, respeitando as diferenças e se fazendo respeitar também. Porque, embora tenhamos esses predicados aí um pouco mais dóceis, vamos dizer assim, muitas vezes nós não somos, né? Porque para administrar um grande empreendimento, a gente precisa ser dura, muitas vezes. Mas isso não quer dizer que a gente vai faltar com respeito com nenhum profissional. Só precisamos ser entendidas, porque não é porque você vai encontrar uma mulher à frente do empreendimento que essa mulher desconhece o que ela está fazendo. Então, para as pessoas que ainda vão nos assistir, né, para os síndicos que vão nos assistir, né, deem oportunidades para as mulheres que estão à frente da gestão de empreendimentos. Se possível, contrate mais mulheres, né, ouça o que elas têm a dizer, né, isso vai fazer a sua gestão melhor. E quem puder também, quem quiser seguir a nossa página, será um prazer. Mulheres de Property lá no Instagram, @Mulheres de Property, eu vou deixar aqui o endereço aqui no chat. E, mais uma vez, muito, muito obrigada, né? E, querendo, a gente pode conversar outras vezes, que é sempre um prazer falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito. Eu aprendo todos os dias um pouco mais e gosto muito. Tenho o prazer de trabalhar numa coisa pela qual eu sou apaixonada. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Ficamos muito honrados, felizes com a sua participação. Sempre uma aula, né? A gente sempre aprende muito com você, né? A sua experiência, que é incrível, a sua sabedoria, seu conhecimento, a forma como você transmite esses conhecimentos. E para a gente é muito enriquecedor. Só para vocês terem uma ideia, nesse programa, até hoje só passaram 4 homens. E nós ficamos muito felizes, né, com essa honra que é vocês abrirem um canal para ouvirem mais mulheres. Tem muita gente boa, tem muitas profissionais. Olha, posso falar aqui da Marta, da Natália, né? A Natália até hoje me deve uma entrevista, né? Mas eu tenho certeza que a hora que você conseguir falar com ela, você vai se encantar. Eu sou fã da Natália. A Lucy. A Lucy sensacional. Enfim. A Elisa Tail, né, de Mulheres do Imobiliário também. Não, Elisa é uma figura legal. Maravilhosa da nossa área, né? Representa aí as mulheres do imobiliário, a Fátima Souza, enfim. Como eu disse, poderia ficar falando o nome de inúmeras mulheres aqui. Não, sensacional. Muito obrigado a todos e até o próximo encontro com outra mulher daqui a 15 dias. Ana Paula Brício. Até mais. Até mais, Ana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.